Muito bem, irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, gostaríamos de que todos fossem abençoados nesse dia e queremos juntos aprender o plano de salvação em nossa vida. E cada vez que nós entendemos o que está escrito, nós vamos entendendo o plano que Deus tem para cada um de nós. E queremos hoje compreender mais a fundo as coisas de Deus. E para isso é realmente o plano de salvação. E para isso nós estamos aqui. Então, nós fizemos um resumo aí do capítulo 8 de Romanos e vimos então o que é estar em Cristo Jesus, né? Então, veja bem, todos quanto eles romperam com a servidão do serviço a Satanás e ficaram sob a bandeira ensanguentada do príncipe Manuel, serão guardados pela intercessão de Cristo. Presta atenção, os que romperam com o serviço ao inimigo e levantaram a bandeira do príncipe Manuel. Então, eles estão agora sob a proteção de Cristo e sob a intercessão de Cristo, como seu mediador na direita do Pai. É o que nós acabamos de ler. Mantém-nos sempre em vista, pois é tão necessário que ele nos aguarde por sua intercessão, como era que nos remisse por seu sangue. Deixe ele de segurar por um momento, e Satanás estará pronto a destruir-nos, aquele que for comprado por seu sangue. Ele agora guarda por a sua intercessão. Por isso que os que estão em Cristo não tem condenação. Por quê? Eles romperam com o serviço das trevas, né, do inimigo, e agora estão no serviço de Cristo. Agora são servos de Deus. Mas presta atenção, essa mudança é uma mudança de caráter, não é questão de eu falar, hoje eu estou servindo a Deus, agora não estou mais, não é isso. Porque essa servir a Deus é servir como servo, ou seria, é uma mudança de atitude, mudança de hábitos. Os hábitos errados que você fazia homenageando ao inimigo, agora você faz para Deus. Está entendendo? O que você ingeria para dentro do seu corpo, você comia ou bebia que exaltava o inimigo, agora você está fazendo para exaltar a Deus. Aquilo que você fazia através da sua vaidade, para exaltar o próprio inimigo, agora você está fazendo o contrário, está deixando de fazer. Romanos 6 lá. É que nós vamos entrar agora no Romanos 6 e nós estamos falando sobre isso. Então veja bem, o castigo pela menor transgressão da lei é a morte. E se não fosse Cristo, o advogado do pecador, ele seria aplicado sumariamente com todo ofensor. Compreende? Então seria assim, o pecado, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 fala isso. Então veja bem, se Cristo não intercedesse pelo ser humano, a morte já tinha sido executada. Quando Adão pecou lá no Éden, por que ele não morreu? A proposta de Deus era que se você pecar, você vai morrer. Se você comer da árvore proibida, você vai morrer. Se você participar dos ensinos da árvore proibida, você vai morrer. Mas ele fez e não morreu. Por quê? Porque Cristo intercedeu no lugar deles, eu morro no lugar dele. Mas ele vai ter oportunidade de salvação. Compreende? Mas o pecado é sumariamente transgressão da lei de Deus e é morte na certa. Qualquer tipo de pecado, não tem grande nem pequeno, tudo é morte. Mas, com a intercessão de Cristo, essa morte não se dá nesse momento. Tem um tempo de misericórdia. O tempo que você nasceu, o tempo que você vai estar vivo até hoje, os anos que Deus te deu, é os anos de misericórdia que Deus está dando para que você se arrependa, se converta e seja perdoado dos seus pecados. Deixa de servir ao inimigo e sirva a Deus. É o que está dizendo aqui no texto. Então, a justiça e a misericórdia de Deus, ela se acha mesclada, ou seria juntas. Cristo e a lei permanecem lado a lado. A lei condena o transgressor e Cristo intercede pelo pecador. Compreende? Então, quer dizer, esse é um conjunto, anda lado a lado. É porque se não tem Cristo, a lei só condena, então você está morto. Mas Cristo veio para cumprir aquilo que a lei exigia, para me dar liberdade. Compreende? Por isso que se está em Cristo Jesus, não há condenação, porque a lei não pode me condenar se eu estiver em Cristo, servindo a Cristo e afastado das coisas erradas do inimigo. Aí, nada pode nos tirar do amor de Cristo. Nada pode nos separar. Por quê? Porque nós deixamos de lutar para o lado do inimigo, estamos lutando para o lado de Deus. Compreende?
Mas isso eu estou falando no caráter. Isso é uma questão de caráter, não é de hábito, de caráter. Isso não é questão de eu falar, ou eu ir na igreja, ou voltar, ou deixar de ir. Não. Aí é uma luta interior, uma luta do caráter, luta da alma. A nossa natureza carnal, que é dada pelo inimigo, ela precisa morrer e renascer de novo uma natureza espiritual que é dirigida pelo Espírito de Cristo, para que eu possa crescer na graça e no conhecimento. Compreende? Então essa é a diferença. Por isso é que nós vimos aqui em Romanos capítulo 8, mostrando esse que eu estou falando, está tudo dentro do Romanos capítulo 8. Então não tem como inventar uma outra coisa. Isso é a realidade do que está escrito. Para não ter condenação em Cristo, eu preciso ter um arrependimento dos meus erros, confessar isso a Cristo, pedir o perdão dos pecados, né? E dali para frente eu parar de fazer os erros, eu arrependi dele e deixei, não faço mais. Então aí agora eu estou em Cristo. Mas se eu só falar que estou em Cristo, mas continuo fazendo os erros, eu não estou em Cristo, eu só estou falando da boca para fora. Por isso que Jesus falou para aquelas pessoas lá, os fariseus, e diz, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tá vendo? Como é que Cristo usou o mesmo critério que nós estamos usando aqui. Então, ele diz, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Outra hora ele falou assim, bom, vocês são como sepulcro caiado. Por fora é bonito, mas por dentro é só podridão. Compreende? Outra hora ele falou assim, ó, o que entra pela boca não contamina, mas o que sai da boca é que vem do coração, vem da alma, vem do pensamento. É isso que está contaminado. Então, essa guerra, ou essa guerra que precisa acontecer, é interna. Não é uma guerra externa, é uma guerra interna no meu caráter. E eu preciso estar entendendo o plano de salvação para que isso aconteça na minha vida. Eu preciso estar compreendendo o plano de salvação para que isso aconteça na minha vida. Porque aí eu vou aplicar a palavra que eu estou vendo, porque o poder está na palavra. Compreende? Por isso Jesus falou assim, ó, terei que nascer de novo. Paulo falou, tem que morrer o velho homem, tomar nova criatura, não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Todo mundo fala sobre esses versos. Mas o difícil é entender a essência desses versos. O porquê foi falado isso. Então, outro texto interessante que tem aqui, Jesus está em pé no Santo dos Santos, lá no santuário do céu, para comparecer agora na presença de Deus por nós. Aí ali ele não cessa de apresentar o seu povo, momento após momento, perfeito nele. No entanto, por sermos assim representados perante o Pai, não devemos ignorar que podemos abusar da misericórdia, tomando-nos descuidados, indiferente e comodista. Cristo não é ministro de pecado. Compreende? Cristo não administra pecado. Ele administra uma vida arrependida, alguém que lutou contra a sua própria natureza e venceu as hostes malignas. Com o poder de Deus, é claro, com o poder de Cristo na sua vida. Então, é isso que nós precisamos estar entendendo. Que Deus abençoe vocês todos e a mim também. Então, por isso que Romanos 8, verso 1, diz assim, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Compreende? Então, para não ter condenação para você e nem para mim, eu preciso andar segundo o Espírito. Não foi o Espírito que inspirou a palavra de Deus? O Espírito Santo? Então, é a palavra que me diz o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Tá certo? Que Deus abençoe você e a mim, a nós todos, nós juntos possamos crescer na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe para isso. Amém.